Doutor Alessandro, democracia, desenvolvimento e voto livre. Isso. Fizesse um resumo do que é essa obra, né, em relação e por as constatações principais sobre essa análise, né? E depois a gente vai falar sobre os pormenores dessa obra. Tá. Essa obra, na verdade, é resultado da minha pesquisa de mestrado, feito aqui na Unifor com o CIESA, e ela tem por objetivo principal examinar se o voto é realmente livre nas eleições municipais do Amazonas. E para isso eu analiso a democracia e o desenvolvimento, tanto humano quanto da própria democracia, no plano teórico, e cruzo essas informações teóricas com os dados concretos advindos do Tribunal Superior Eleitoral, quanto à quantidade de eleitores, comparecimento dos eleitores às eleições de 2012 e 2016, municipais. Cruzo esses dados eleitorais, que eu chamo de fatores eleitorais de desenvolvimento eleitoral, com IDH, para poder IDH e também com os dados econômicos fornecidos pelo IBGE acerca dos municípios, tanto de emprego, renda, recursos públicos, e com isso eu faço um cruzamento de informações para verificar se a democracia instituída em 88, hoje, 30 anos depois, quase 30 anos depois, conseguiu avançar e evoluir o suficiente para que o eleitor seja livre na escolha dos seus candidatos. Certo? Certo. Doutor Alessandro, o senhor fala num subtítulo do seu livro sobre aprimoramento democrático. Isso. Né? Na descrição inicial da sua obra, feita pelo professor Márcio Rocha, doutor em Direito pela Universidade Federal do Pernambuco, o doutor Márcio, ele fala na descrição que ele faz da sua obra, em que o senhor confronta a realidade democrática dos municípios amazonenses. E ele diz que na sua obra se vê que a democracia faz parte de um processo de mudança, um processo cambiante, até como ele fala. Qual é a sua constatação isso? Estamos próximos de um processo democrático ideal? A democracia ela é realmente exercida dentro da sua perspectiva, do seu estudo? Primeiro ponto aí é que a gente examina a democracia sob a ótica de que ela não é, como parece ser, uma realidade estática. A democracia ela não é imposta porque a Constituição disse que nós vivemos no Estado democrático de direito, né? E a democracia não existe só porque alguma lei vem e diz somos democráticos. A democracia ela é um conceito, um conceito que comporta uma análise dinâmica de evolução e involução. Do mesmo jeito que ela pode se desenvolver, ela pode retrair, e exatamente sob essa ótica que eu examino a democracia. Como a Constituição em 88 estabeleceu alguns fundamentos para a nossa democracia. E quais são esses fundamentos? Dignidade da pessoa humana, livre iniciativa, soberania, pluralismo político, etc. Livre iniciativa privada, valorização social do trabalho. E esses fundamentos constituem os elementos necessários para o desenvolvimento da nossa democracia, conforme estabelecida pelo Constituinte em 88.
E aí nós tivemos, em 88, um avanço muito grande, porque no plano teórico, normativo, houve uma ampliação da democracia. Por quê? O analfabeto, por exemplo, não votava até 85. Como o analfabeto não votava, e a partir de 88 ele passa a ter a faculdade de votar, há uma ampliação numérica das pessoas que participam das eleições. Claro que democracia não se resume a eleições, não se resume ao direito eleitoral e nem muito menos a comparecer para votar. Mas, sem dúvida nenhuma, as eleições representam um meio necessário para o exercício da democracia representativa que nós temos. Então, partindo desse prisma, a gente chega à conclusão de que, olha, o Constituinte estabeleceu critérios, a democracia tem os seus critérios, e o que é que vamos fazer em 2016? Vamos analisar se os dados que o TSE tem, que o IBGE produz sobre os municípios e o Índice de Desenvolvimento Humano do PNUD da ONU apresenta sobre a realidade dos cidadãos dessas cidades, se a nossa democracia evoluiu, estagnou ou regrediu. Doutor Alessandro, fazendo uma comparação com uma democracia que influencia, inspira bastante o direito brasileiro, que é a democracia norte-americana, que vai ter, por sinal, as suas eleições gerais agora no final do ano, em novembro. A democracia norte-americana hoje, apesar de ser a mais antiga considerada, ela tem ainda problemas como, por exemplo, a discussão se o voto é um direito ou é um privilégio, e ainda faz com que deixa em xeque a perfeição, né, da própria democracia. O que hoje, na sua opinião, entrava o processo democrático no processo democrático brasileiro? Essa sua pergunta ela é multifatorial. Se eu tivesse a resposta plena para ela, eu resolveria todos os problemas democráticos que existem. Mas eu posso te dizer o que eu acho que é problema e que eu constatei que são problemas. Não se concebe, dentro do ambiente democrático, a ausência de liberdade. Então, é preciso que as pessoas sejam livres, mas livres plenamente. Não apenas sob o prisma de que você é livre para votar. É importante que as pessoas tenham acesso ao que o Roberto Dal chama de compreensão esclarecida, que vai além da própria escolarização das pessoas. Sem dúvida nenhuma, a escolarização é uma etapa necessária, mas é preciso ir além, é preciso educar politicamente o cidadão, para que ele compreenda os direitos e os seus deveres como cidadão. E é preciso também que essa educação que seja dada, não só a política, mas a escolarização, seja uma escolarização que permita ao cidadão se desenvolver como ser humano de maneira plena, de modo a depender muito pouco do Estado. E a diminuição dessa dependência com o Estado, pelo exercício de uma atividade econômica livre e dignificante, é um caminho que nos permite chegar na quarta etapa, que é a função do Estado nesse cenário. A função do Estado aqui, na minha visão, é intervir na economia não para ser o provedor direto da atividade econômica, mas para garantir que a iniciativa privada exista ao ponto de que o Estado mantenha um controle indireto da atividade econômica, que a intervenção do Estado na atividade econômica seja indireta. E com isso, quando eu vou para a realidade dos interiores do Amazonas,
Nós vemos isso muito claro quando comparamos Manaus com os outros municípios. Nos interiores, nós praticamente não temos atividade econômica privada. Toda a economia gira em torno da prefeitura. O maior empregador do interior é a prefeitura. E muitos desses empregos são temporários. De modo que aqueles cidadãos daquele interior dependem economicamente da prefeitura. E aí vem a pergunta: nesse cenário, eu posso dizer que esse eleitor tem liberdade material de escolher o melhor candidato? Eu entendo que não. E aí, nesse ponto, a nossa democracia ainda não evoluiu tanto que se espera dela. Certo? Entendi. Agora, é justamente isso, talvez essa dependência material, né, que a gente vê, que também incorre por parte dos políticos e das pessoas que têm o maior poder aquisitivo, poder econômico, vamos dizer assim, na questão dos crimes eleitorais de abuso de poder econômico. Isso também no interior ainda é uma realidade complicada, né? que trava o processo democrático. Aqui nós temos dois cenários completamente diferentes. Nós temos os crimes eleitorais por abuso de poder econômico, consistente naquela situação de compra de voto. Esse cenário que eu analiso, ele transcende essa ideia de abuso de poder econômico. Porque ele pode até não existir, já há uma dependência intrínseca construída desde o primeiro dia do mandato do prefeito. Então, o que acontece? A partir do momento que ele não faz concurso e contrata 300, 400 pessoas para assumirem cargos de professores no município, por exemplo, essas pessoas ficam reféns desse contrato. Porque a única forma de subsistência econômica lá no interior advém dessa remuneração da prefeitura. E as prefeituras do interior, no caso os 61 municípios do interior do Amazonas, eles tanto não têm atividade econômica privada, como Manaus tem, que a principal fonte de renda dos municípios são decorrentes de transferências de verbas públicas da União e do Estado. Manaus, só fazendo um paralelo, que eu também faço isso por causa da Zona Franca, possui menos de 50% de sua renda orçamentária advinda de repasses públicos. Porque a iniciativa privada aqui na capital, pela Zona Franca, se desenvolveu mais do que nos interiores. E aí a gente chega a uma outra conclusão triste. A Zona Franca de Manaus só contribuiu diretamente para o desenvolvimento de Manaus. Para o interior, ela vai contribuir, digamos assim, indiretamente. Por quê? O Amazonas tem uma característica muito peculiar. A sua capital possui mais de 2 milhões e 100 habitantes, 100 mil habitantes. A população total do estado é de 4 milhões. Isso gera uma outra situação. Quando eu vou para o campo do eleitorado, que são mais ou menos 2 milhões e 300 mil eleitores, desses 2 milhões, 1 milhão e 100 ou 1 milhão e 200 são eleitores da capital. Então, Manaus sozinha possui mais de 50% do eleitorado do estado, mais de 50% da população do estado, e obviamente que isso decorre do êxodo do interior para a capital, atraído pelas oportunidades da Zona Franca. E aí, se eu for olhar por esse aspecto, eu tenho um beneficiamento indireto da população do interior. Só que a que custo? Ao custo de que quem fica no interior é obrigado a aceitar uma situação de subdesenvolvimento humano. Alessandro, então, para se diminuir essa questão econômica, que influencia diretamente
na perfeição, no aprimoramento do processo democrático. A ingerência do Estado por intermédio do financiamento partidário, não seria uma forma de diminuir essa imperfeição? Do financiamento o quê? Partidário? Do fundo partidário, por exemplo, do financiamento de campanhas políticas, então sair da esfera da questão financeira individual, né? Porque já se evoluiu bastante, né? A questão assim, de quem tem mais dinheiro faz uma campanha maior. Tudo bem, que já melhorou bastante, mas o Estado não poderia assumir mais e dessa forma seria uma maneira mais equânime fazer a campanha eleitoral, o processo democrático? Eu entendo que não, porque o problema aqui que eu trato não é quanto ao financiamento da campanha, não é quanto à propaganda eleitoral, não é quanto aos candidatos poderem concorrer. O que eu trato aqui é algo que precede a toda essa questão. Na verdade, financiamento público de campanha para essa finalidade é inútil. Por quê? Não precisa de financiamento. Veja, quando eu digo não precisa de financiamento, eu estou dizendo assim, para os fins que eu analiso quanto à liberdade de votar, o simples fato de não haver atividade, livre iniciativa privada e valorização do trabalho privado no interior, já tem por consequência direta a dependência para com o ente público, a prefeitura. E aí pouco importa quem é que está concorrendo à eleição. Quem está na máquina tem vantagem. Indiscutível. Porque aqueles cargos já vão votar nele. Porque se não votarem, ficarão sem salário. Muito bem. Doutor Alessandro, para finalizar, quem quiser se aprofundar mais nesse seu estudo, nas suas conclusões, vai poder ter acesso ao livro? Quando é que ele vai estar disponível? O livro já foi lançado. Quando acontece? Tá. O livro já foi lançado eletronicamente na página da Lumen Iuris, já está à venda, e estamos vendo, por causa da questão da pandemia, né, quando aqui se poderá fazer o lançamento presencial, e o lançamento presencial deve ficar aí para novembro, aqui em Manaus, ou na livraria Cultura não, livraria, aquela do Amazonas Shopping. Do Amazonas Shopping, a leitura. Ou na livraria Leitura, ou num evento que a gente vai ter, num congresso do CIESA, no dia 13 de novembro, sobre direito constitucional. E também aí eu estou vendo a possibilidade de fazer um lançamento no MP, porque foi um mestrado que tem aí a marca muito presente da minha experiência como promotor de justiça do interior do Amazonas, né? Então, muito do que eu escrevi e infelizmente cheguei à conclusão, eu vi acontecer, mas, para não ser anunciante só de tragédias, nós temos um ponto positivo na pesquisa, que vai poder ser acompanhado pelo leitor, que realmente democracia e desenvolvimento humano parecem ter uma relação de causa e efeito. Não que se atinja apenas desenvolvimento humano por meio democrático, mas nos interiores em que a democracia teve elementos positivos detectados, nós também também encontramos índice de desenvolvimento humano melhor do que nos que tinham pontuações negativas. E isso demonstra que investir no desenvolvimento humano ajuda a aprimorar a democracia. E que a democracia, estando bem consolidada, ela acaba tendo, por consequência, um desenvolvimento humano melhor. E é isso que a gente deve buscar, tanto o Ministério Público quanto a sociedade. Aprimorar o desenvolvimento da pessoa para que a gente tenha, por via reflexa, o aprimoramento
do nosso Estado democrático, da nossa democracia.